Boa noite, glória a Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos. Eu glorifico a Deus por ter sido convidado para fazer esta homenagem. Fui convidado pelo canal Tudo por Você, fazer essa homenagem a uma das pessoas mais importantes na vida de cada um de nós, que é as nossas mães. Estamos próximos do Dia das Mães. Nós estamos aqui para homenageá-las e sabemos que são mulheres que deu uma honra. Foi muito grande ser o que? Geradoras de vida. Mas isso é só um começo. Por quê? Gerar vida é só uma parte. Mas isso não é o que faz elas serem mães. Porque ser mãe é muito mais do que isso. Mães são mulheres que são dignas de ser olhadas, vistas, admiradas. Porque tem muitas mães que abandonam seus filhos, não dão exemplo, assassinam. A gente vê muitas hoje notícias de desastres, coisas que nós vemos. Isso não é uma mãe, é um monstro. Mas graças a Deus, a grande maioria honra essa posição de autoridade e amor que Deus deu a ela. Há mães que fazem de tudo e entregam a própria vida pelos seus filhos. Nós temos vários exemplos positivos e negativos de mães na Bíblia. E esses exemplos são o que Deus colocou para que nós vejamos como uma mãe tem que agir diante do que Deus tem para a vida dela. Nós vemos vários exemplos, como Agar, que foi mãe de Ismael. Ele tinha a promessa de ser pai de grandes nações. Mas quando ela viu a dificuldade, depois que saiu do assentamento, quando ela falou, vai morrer, não tem jeito, ela largou o filho lá e não queria nem ver. Só que tinha uma palavra de Deus sobre a vida dele. Deus foi lá, trouxe, ajuntou e levantou e trouxe cura. Mas a mãe nunca pode abandonar seu filho. Nós vemos como Rebeca. Ela era uma mãe que era partidária. Ela tinha 2 filhos, mas só amava um, só cuidava de um. Levantou ali várias situações para que Jacó fosse beneficiado, roubasse a primogenitura de Esaú. E houve ameaças de morte, tudo porque uma mãe foi partidária. E nós temos que entender que uma mãe de verdade ama seus filhos igualmente. E nós vemos muitas coisas. Nós poderíamos falar de Eva, que foi a mãe de todos nós, que a partir dela que Deus gerou a vida, mostrou como se faz esse ato de amor de gerar. E nós vemos também Sara, que foi, seu nome significava princesa, e ela já estava idosa, seu marido idoso, não tinha condição humana, mas quando veio a palavra de Deus, ela acreditou, teve fé, e naquele momento ela gerou vida. E a partir de tudo aconteceu. Joquebede, que foi uma mulher guerreira, mãe de Moisés. Aí Faraó falou, vou matar todos os recém-nascidos. Ela ficou desesperada, não queria ver seu filho, mas colocou no rio Nilo, pediu para Deus, pediu para sua filha Miriam olhar. E Deus a honrou, porque a filha de Faraó achou, se compadeceu da criança, criou como filho, e Deus honrou Joquebede, fazendo que ela fosse a ama de leite do próprio filho. E nisso, Deus restituiu com honra o que ela era. Nós vemos a história de Ana, que foi humilhada por Penina, que foi ali chacoteada por não poder ter filhos, era estéril. Mas ela estava ali chorando, era chamada de drogada, de bêbada, mas ela estava ali chorando aos pés do Senhor e falou, me dá um filho que eu vou entregar na tua obra. Ela fez isso, Deus levantou um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Nós vemos também Maria. Maria era mãe de Cristo, estava ali sofrendo em todo o momento, em toda a situação, para que ela não abandonasse seu filho que estava passando pela dificuldade, estava passando por sofrimento, estava ali sendo chicoteado, massacrado, mas era por amor a cada um de nós.
Mas eu quero falar de uma mulher. Deus tocou no meu coração para falar de Rispa. Pouca gente conhece a história dela, mas ela tem uma história muito rica, com pouco que fala dela. Segundo Samuel 21, do versículo 8 em diante, diz: Porém tomou o rei 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, Aimoré e Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Abidiel, filho de Barzilai, o meolanita, e os entregou nas suas mãos de gibeonitas, os quais enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, foram mortos por 2 dias da cega, no dia do princípio da cega das cevadas. Então Rispas, filho de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu sobre uma penha desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles dos céus, e não deixou as aves dos céus pousar sobre os corpos, nem de dia nem de noite, nem os animais do campo, nem de dia nem de noite. E foi dito a Davi que o que fizera Rispa, filha de Aia, a concubina de Saul. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes e Gileade, a qual furtaram e dava à rua de Bessã, onde os filisteus os tinham pendurado quando os filisteus tiveram a Saul e Gileade. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas e de seus filhos na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura do seu pai Cis, e fizeram tudo o que estava diante do que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Ela foi uma mãe virtuosa. Ela entendeu e aceitou a sua missão, que era uma missão convertida aos filhos. É a missão que Deus deu a cada mãe. Ela estava ali mesmo sofrendo, não abandonou os filhos, eles já estavam mortos, podia ter saído dali, falado não tem mais jeito, mas não. Ela não tinha como aceitar que os animais fossem lá e consumissem a carne dos corpos dos filhos. E nós vemos isso de uma maneira que quantas mulheres hoje em dia, com seus filhos vivos, sãos, deixam que as aves do mundo consumam seus filhos. As aves do mundo são drogas, ladrões, maus hábitos, testemunhos ruins. Deixam seus filhos caírem na tentação, abandonarem eles a tudo que o mundo oferece. E o mundo ensina tudo que é destruição. Então, nós vemos que muitas mães desistem de seus filhos hoje em dia. Nós vemos que muitas mães não fazem o seu papel, que é amar, cuidar, e deixam que essas aves do mundo consumam seus filhos. Quando nós vemos, estão tomados por drogas, bebidas, vícios, e essas pessoas acabam sendo destruídas tão cedo, tão jovens. Nós vemos situações que nos entristecem de tanta crueldade que o mundo faz com que essas pessoas tenham. Mas nós vemos essa mulher, Rispa. Ela foi uma mãe que nem a morte fez abandonar os seus filhos. Ela estava ali dia e noite, enxotando as aves, os animais, cuidando. E aquilo ali mostra o que é ser mãe. Não é só dar a vida, não é só gerar. É cuidar, amar. E não importa a situação, está ao lado dos filhos. Nós temos que entender que o mundo quer roubar, mas Deus quer que nós, e principalmente as mães, tenham esta missão de dar a vida aos filhos. Cuidar e, acima de tudo, estar ao lado para que nada consuma o que Deus colocou como sonho. A Bíblia nos ensina que nós temos que ensinar a criança no caminho e que deve andar para que, quando ela cresça, não se desvie dele.
Nós temos que entender que Deus tem muito mais para a nossa vida. Deus tem muito mais para o nosso caminho. Mas Deus colocou na nossa vida pessoas que nos amem, que nos constitua, que nos faça ser servos, pessoas abençoadas, e isso começa na nossa casa. A mãe é a responsável por tudo isso. É lógico, quando eu digo mãe, os pais estão incluídos, tudo, como conjunto, mas nós sabemos que a mãe carregou o filho 9 meses, trouxe dentro de si aquele gesto de amor, de carinho, aquele laço. E nós vemos que Deus faz milagre através da oração da mãe, através de uma mãe que dobra o joelho, que entrega o seu caminho, entrega a sua oração para que seu filho não se desvie do caminho. E nós vemos que isso é o princípio do que Deus colocou na terra. Isaías 49:15 diz assim: acaso uma mulher pode esquecer de seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça dele no seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus colocou este amor infinito. Deus colocou esta condição à mãe. E a mãe é quem gera, quem cuida, quem transforma e quem faz com que a pessoa siga nos caminhos de Deus. Quando a criança cresce, se desvia, passou o tempo que a mãe estava cuidando, formando. Mas nós temos que entender que a mãe tem que fazer a parte dela, que é ensinar, cuidar, mostrar. Nós entendemos que isso é um sinal de Deus na vida de cada um. Porque nós temos que saber que as mulheres virtuosas sempre serão lembradas por suas ações. Nós temos que entender que ela não é esquecida nem quando morre, sempre será amada. Nós vemos nos filhos o caráter que a mãe tem. Por quê? Porque isso impregna. É uma coisa que junta. Não tem como separar. É uma condição sine qua non. E esse caráter é evidente quando nós vemos uma pessoa de bem, uma pessoa bem criada, uma pessoa que viu e sentiu o amor de uma verdadeira mãe. E Deus honra como honrou a Rispa. O que nós vemos no fim daquele texto que nós lemos, que ela foi lá, enxotou, ficou lá dias e noites cuidando dos corpos. Quando isso chegou ao ouvido do rei Davi, ele foi lá, honrou a Rispa, pegou o corpo dos filhos e deu uma grande honraria, que foi enterrar no sepulcro dos reis, junto com seu pai, Saul. E naquele momento, Deus honrou a situação que ela vivia, de quase consumidos por bichos, animais, e foi enterrado como pessoas do reinado. Então, Deus honrou a ela pelo sacrifício dela e pelo trabalho que ela teve e pelo amor que ela tinha pelos filhos. Então nós temos que ir debaixo dessa palavra, pedir a Deus que abençoe cada mãe e que essas mães entendam e compreendam qual a sua missão. Mãe, nunca desfaleça, nunca desista, nem desanime, pois você está plantando uma semente nesse mundo. Então regue ela com muito amor, oração e paciência, porque a gente sabe que não é fácil. E tenha certeza que quando você cuida dessa semente, quando você coloca ela na presença de Deus, você vai ter uma grande árvore que vai dar muitos frutos na presença do Senhor. Amém? Parabéns a cada mãe. Que Deus possa estar cuidando, abençoando, trazendo sabedoria e principalmente derrame do amor que Deus tem sobre cada um de nós. Amém? Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.